Abra suas Bíblias, então, né? Lá em Lucas, capítulo 22. Hoje a gente não vai ter muito tempo, porque nós temos 71 versículos, né? Apesar que são histórias bem fáceis de a gente compreender, né? Mas vamos, então, iniciar o capítulo 22, a leitura, e como a gente sempre tem feito, a gente vai lendo e vai comentando, né? Fazendo uma espécie de uma Bíblia comentada. Vamos lá, então. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então, o que eu quero chamar a tua atenção, né? Inicia, né, o período onde a perseguição, né, já estava, mas enfim, onde eles estão realmente tentando matar Jesus, prender e matar ele. Eu quero chamar a tua atenção porque o capítulo começa, então, posicionando acerca do que eles estavam fazendo, onde eles estavam e por que estavam. Quando começa dizendo que era aproximando a festa dos pães sem fermento. Quais eram a festa dos pães sem fermento? O próprio texto responde, chamada Páscoa. O que significava? Significava, né, lá do Antigo Testamento, né, na lei, o Pessá, ou seja, a passagem, né, é justamente o povo, né, quando ia passar o anjo lá que mataria os unigênitos, na verdade, os primogênitos, né, ali do Egito, então, e aonde marca que a passagem que é a tirada do povo, né, da escravidão para um novo tempo. Então, inicia-se fazendo essa menção, porque é importante a gente lembrar que estamos nos aproximando sim de uma passagem, né? Porque a morte de Jesus foi uma passagem para um novo tempo, porque foi a instauração de uma nova aliança. A segunda coisa que a gente chama atenção, queridos, é que, veja bem, as pessoas não conseguiam achar, os chefes, os sacerdotes, mestres da lei, eles procuravam matar Jesus, né? E interessante que eles tinham medo do povo. Por que medo do povo? Você viu aquela expressão assim, o poder emana do povo? Porque o povo conseguia... Veja bem, enquanto os religiosos, os doutores da lei, os mestres, não conseguiam ver em Jesus, né, um profeta, né, um Messias, enfim, ou alguém poderoso em obras, tá, o povo conseguia ver. Então eles tinham medo do povo. Então assim... e é interessante que aqui vai trazer para nós à luz uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Que é o quê? Eles não conseguem ter alguma coisa palpável, né, deles mesmos para acusar Jesus, para prender. Eles têm que usar o quê? Você vai ver que agora, né, primeiro o verso 3 fala que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Então observa, queridos, que parece que Jesus só conseguiu ser pego num ponto fraco de Jesus. Qual foi o que a gente pode dizer que foi um ponto fraco de Jesus? Né? Não era a multidão, né, que o condenava. Os doutores, os mestres da lei, os chefes também não conseguiam achar nada contra ele. Mas quando o diabo usou um deles, quando o diabo usou uns de dentro da casa. E por que eu chamo a atenção nisso, irmãos? Porque Satanás, ele é astuto. E assim, você acha que ele não tenta matar você de dia e de noite? Eu de dia, tá? E pode ver, normalmente, quando ele nos atinge, pastor André, ele conseguiu através de alguém muito próximo. Muito próximo. Às vezes alguém dentro da nossa casa. Foi assim com Davi, né? Da nossa Davi família. teve muitos inimigos, né? Guerreou com muitos, né? Venceu muitos. E daí tem aqueles salmos, o 55, se eu não me engano, pastor, que ele retrata ali o sofrimento dele, porque ele diz assim, porque era amigo meu chegado, ele diz, né? Porque não era, falava de Aitofel, ele diz assim que, então ele dizia assim, pois ele fala que ele estava doído porque foi um amigo chegado, foi alguém próximo. Né? Então assim, a gente vê que Satanás, ele tentou, ele usa né, de muitos, até pelos religiosos, mas quando ele conseguiu pegar alguém que era da intimidade de Jesus, né? Ali círculo, parece que foi um tendão, né, de Aquiles, porque Jesus foi incapaz de... Jesus sabia que era Judas. Sabia. Né? Nós vamos ver isso na sequência. Sabia. Jesus sabia que ele ia trair, né? Mas Jesus era incapaz. Então eu digo para vocês, queridos, por isso nós temos que estar muito em oração. E bom, a gente vai falar mais sobre isso na sequência, tá? Mas e a impressão que a gente sente, né, pastor? Então, às vezes a gente está num círculo
Ou principalmente quando você está pastor, né? Tem os líderes, tem os liderados, né? E às vezes a gente sente que tem um ali que pode ser um Judas, né? Infelizmente isso pode acontecer, né? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade, mas não, Jesus nunca tocou em Judas. Né? E o que é, né, irmão, ser um Judas? É ser um traidor? Não. Na verdade, se a gente for ver o Judas, ele foi uma pessoa que ele era uma bênção que permitiu que Satanás entrasse nele. É verdade. O texto fala assim, pode acontecer com qualquer um, né? Satanás entrou em Judas. Pode acontecer com qualquer um. Né? Quer dizer, é que a gente subentende que aqueles que estão próximos, né, sejam os seus discípulos, né, quem sabe assim o seu quadro de pastores, auxiliares, seus familiares, as pessoas da família, né, você nunca imagina que algum deles vai se levantar contra você, tá? Mas às vezes é o quê? Uma raiz de amargura, uma chateação, um aborrecimento, uma mágoa que eles ficaram de você, né? E fez com que Satanás fosse suficiente para Satanás entrar no coração deles e dominar os seus pensamentos. Exatamente. E os seus corações. E daí fica grande exercício para nós de fé, para você que é pai, mãe, para nós que somos pastores, porque ainda que a gente tenha poder para destruí-los, né? Porque Jesus tinha poder para destruir Judas. Tinha. Né? Mas ele era muito especial para Jesus, para ser destruído. Jesus preferiu ser Porque destruído. Porque até Judas tem o seu propósito. Exato. Né? Mas vamos continuar, gente. Olha só, bem coisas Finalmente interessantes. chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Só um pouquinho, pastor. Querido, deixa eu só chamar a atenção, né? Porque o texto é um pouco longo para dividir um pouquinho. Observe que duas coisas chamam a atenção. Primeiro, né, o Jesus enviar, né, alguns dos seus discípulos para preparar. Né, a Páscoa. Preparar aquele momento de comunhão, de reflexão. Tá? Então, assim... E ele diz, ele conta detalhes, ele fala como eles devem ir, aonde eles devem ir, quem eles iam encontrar no meio do caminho, né, o que eles deveriam falar. Então você vê que Jesus, ele se preocupa assim, com detalhes, coisas que não aconteceram. E eles têm essa ciência, por causa da onisciência dele, do Espírito Santo que está mostrando ele o que ele deveria orientar aos seus discípulos. E quem foi esse homem, né, do pote de água, né? Né? Que tão graciosamente ali esteve solícito para atender esse pedido deles, né? Os evangelhos não falam, mas com certeza esse homem deve ter tido um sonho, de alguma forma, uma predisposição no coração, que alguém viria pedir. Porque assim, gente, quem que bate na tua porta, pede para usar a tua casa, né, para fazer uma festa, né, na tua casa, e você vai sair abrindo assim. Então,
Tem muita coisa nas entrelinhas aqui, né, que são coisas sobrenaturais mesmo. Será tá? que você pode ser como esse homem de pote que abre sua casa para uma festa do Senhor? Mas eu quero chamar a atenção ao versos 15, porque diz assim, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Queridos, olha só o sentimento de Jesus. Eu desejo ansiosamente comer com vocês. Antes do quê? De sofrer. Antes de sofrer. Ele sabia que ia sofrer. Amor, se ele sabia que ia sofrer, amor, não era dele estar preocupado com o sofrimento Com o dele. sofrimento dele. Gente, ele está preocupado em comer com os discípulos. E aqui, pastor André, amor, você sabe o que me veio na minha mente? Porque às vezes assim, a gente às vezes tem aquela coisa assim, todo mês tem ceia na igreja. E às vezes a gente fala assim, gente, não deixe de vir, né? A Santa Ceia do Senhor, é ceia. Venha sentar à mesa com o Senhor, com o Pai e tal. E muitas pessoas às vezes, né, tratam isso apenas como um ato religioso. Exatamente, como não entende o propósito da Santa Ceia. Agora, se você parar para pensar que Deus ele manda você se preparar antes. O que é se preparar? Olha, lembre que vai ter ceia. Isso. Lembre que vai ter um tempo onde eu, antes de sofrer, eu quero estar com você. Amor, Uau, você saber que ele está indo para sofrer o que eu e você deveríamos sofrer. Tá? Mas ele escolheu ir no nosso lugar. E se quer sentar à mesa com ele... A gente quer. A gente quer. Nossa. Gente, isso impactou minha vida de tal maneira quando eu li isso. Eu falei, Pai, como é que a gente pode fazer isso com você? Irmãos, nem que fosse só para você sentar à mesa. Nem que você... Porque eu falei, meu Deus, ele já está indo morrer no meu lugar. E ele faz um convite para mim. Eu sei. E agora eu não tenho tempo para ele. Por quê? Porque eu não me preparei. Ou porque eu coloquei muitas coisas na minha agenda, né? E meu Deus, amor, eu não vou dizer que isso é um negar Jesus, mas é negar um convite dele. Nossa. A gente precisa ter essa consciência, queridos, que não é uma ceia. Não é um ato religioso. Não é um ato religioso. É Jesus, antes de sofrer a tua morte, chegar. E tanto que ele falou assim, eu desejei, ansioso, olha lá o 15, né? Eu lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com você antes de sofrer. Enquanto Jesus está ansioso em estar com eles, muitos... Imagina hoje, irmãos, é como se Jesus estivesse falando assim, puxa, né, domingo agora, né, em algumas igrejas vai ser hoje a ceia. Na nossa vai ser semana que vem. E Jesus estivesse falando assim, olha, eu não vejo a hora, né, de poder estar com vocês. Ele avisa antes para se preparar a ceia, para você preparar a ceia, se preparar para estar com ele, porque ele está ansioso antes de sofrer. Quer dizer o seguinte, gente, para pensar, se Jesus é egoísta, ele podia estar preocupado. Sofrer por nós, né? Porque ele podia estar preocupado, é só pensando nele. Afinal de contas, era o sofrimento, né, que ele ia ter que passar, que não era dele, era por nós. Era por nós. E agora ele está ansioso em estar conosco. E agora eu trato a ceia, pastora, como se fosse qualquer coisa mais importante que ela. Não participei esse mês, participo no outro mês. O churrasco com os amigos é mais importante. Né? A visita da própria família, que é importante, mas não pode ser mais importante do que... Você veja que esse homem aqui, que a gente não sabe quem é, ele reconhece o mestre. Porque os discípulos falam assim, o mestre nos mandou aqui. Opa, você é o mestre, então... Tá. E ele abriu a casa dele. Às vezes sem se conhecer, não sabemos se é discípulo, não conta detalhes. E nós que conhecemos, que somos discípulos. Olha, irmão, isso aqui, eu digo para você, é de botar uma corda no pescoço e pular do penhasco, porque... Se a gente entendesse a profundidade disso, pastor, a gente nunca perderia uma ceia na nossa vida. E não como um ato religioso, volto a dizer. Né? Mas por saber... Quando eu paro para pensar que ele está ansioso para estar comigo, para comer comigo. E olha só o 21. O 21, ele está na mesa. No 21, ele está comendo com eles. Daí ele fala assim, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Quer dizer, ele está sentado, irmãos, com quem vai trair ele, comendo. E ele está ansioso por isso, porque é o último momento de comunhão. Porque aquilo que Judas é, não muda que Jesus é. Né? Aquilo que as pessoas que te traem são, não pode mudar aquilo que você é. Não pode mudar você. E interessante que em vez dele sentar ali, ele cita aqui, quem vai me trair, a mão dele está aqui com a mesa, mas ele não aponta o dedo. Não aponta o dedo. E antes disso, o que ele faz? Primeiro ele ministra sobre o vinho, sobre o pão, sobre a carne, o sangue, que deveriam comer em memória dele. Ou seja, ele falou assim, acima de qualquer coisa, eu quero que vocês lembrem que a gente tem uma comunhão, que a gente tem uma aliança. Sabe, amor, é assim, eu dizer para você, amor, usando esse exemplo, eu falo assim, amor, pode ser que eu não seja o marido perfeito para você, né? Pode ser que eu peque muito contra você, mas a gente tem uma aliança. Tem uma aliança. Tem pessoas que só olham
as nossas falhas uns com os outros entre irmãos e esquecem que temos uma aliança. Jesus poderia olhar para Judas e criticar Judas e, né, repreender Judas. Eu não te quero aqui. Primeiro ele lembra para Judas, independente daquilo que você vai fazer. Lembrando que um pouquinho antes, quem que tinha entrado em Judas? Satanás. Quem que estava em Judas sentado nessa mesa? Para pensar, se parece que Jesus não sabia, irmãos, que Satanás continuava ali em Judas, queridos. Judas saiu dali, se você for ler em outros versículos, Jesus falou assim, vai depressa fazer o que você tem que fazer, meu amigo. Meu amigo. Gente, ele não chama de, ele chama de amigo. Isso é de arrebentar qualquer um. E eu não sei você, eu consigo ver o amor de Deus, o amor de Jesus, né? O cara ali endemoniado lá, Jesus podia botar a mão, expulsar, né? Não, eu sei que isso tem que se cumprir para que se cumpra, né? Então, queridos, assim, quando você for convidado, né, por Jesus a uma ceia, não vá na festa, vai na comunhão com Ele. Ele está ansioso e se prepare para isso. Queridos, você sabe que, né, na tua igreja tem ceia hoje, você já devia estar se preparando para isso, sabendo que Ele está lá ansioso, te esperando por você. Não trate isso como se levianamente, fosse algo, né, como algo comum. Afinal de contas, antes de sofrer por você, por mim, antes de talvez Ele ir lá pagar um preço essa semana por nós, quem sabe morrer a morte que nós teríamos que morrer por acidente, por afogamento, por Covid, tá? Ele marca uma ceia para a gente sentar junto, para comer, né? Ele fala isso, que comer este pão e beber esse cálice anuncia a minha morte. É tão pouco que Ele espera de nós, né? Tão pouco. É tão pouco que Ele espera de nós. Eu não sei se você me entende, irmãos, né? Ou se você que está assistindo me entende. Que o Espírito Santo te ajude a entender a dimensão disso e que isso possa mudar a sua vida, pelo menos você que está ouvindo, querido. Mude, porque o Senhor está te dando uma oportunidade essa manhã de mudar o seu pensamento sobre isso, desse conceito sobre isso, para você ter um conceito espiritual de Deus na sua vida. Sabe, que isso traga uma mudança para você e você nunca mais perca o poder sentar na mesa com o Senhor. Nunca mais perca isso. E só encerrando aqui o meu comentário, cadê? Deixa eu achar aqui. Não, eu ia pular, é que eu ficar mercadinho, vou deixar você continuar lendo, pastor, então eu vou pular antes disso, pode falar. 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E olha só, uma coisa. Queridos, primeiro, né? Ele fala que vocês são os que, o 28, né? Tem permanecido ao meu lado. Às vezes quem está ao teu lado, irmãos, não é o melhor, mas é quem Deus colocou ao teu lado. E ele reconhece isso, né? Durante as minhas provações, tá? E ele pega, né? Ele fala aqui, no 31, fala, Simão, Simão, Satanás pediu. Agora, é interessante que a gente sempre vê isso aqui, pastor, é como se Satanás tivesse pedido, né, para peneirar Simão. Não, e foi todos. Todos? Todos. Não, olha só, Satanás pediu para peneirar todos. Agora Jesus, ele está pedindo uma ajuda aqui para Simão, amor. Olha só. Ele está dizendo, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Simão. Para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Os seus Isso irmãos. muda tudo, hein? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Gente, é como se ele estivesse falando, Simão, de todos aqui... Eu vou precisar de você, Pedro. Vou precisar de você. Porque os seus irmãos vão precisar de você. E agora eu oro por você, Pedro, para que você não desfaleça. Não desfaleça. Fica firme, porque seus irmãos vão precisar de você. Exatamente. Irmão, sabe por que nós temos orado por você? Sabe por que nós temos ensinado a palavra? Para que a sua fé não desfaleça, porque tem muitos irmãos que vão precisar de você. É verdade. Satanás está tentando peneirar todo mundo, queridos. Tá? Mas Jesus está pedindo para nós, porque é nós que estamos ouvindo essa palavra nessa manhã. Não são os pecadores, é nós. Somos nós. Então, é para nós. O Senhor está pedindo para nós que a gente... E o Senhor quer nos fortalecer. Fortaleça. Porque tem muitos que vão precisar de mim e de vocês. Vamos lá? Né? Que tremendo isso, gente.
Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele não tinha entendido direito. Não. Ele não entendeu. Não entendeu. Desespero, né, gente? Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-lhe, e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendo a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Meu Deus do céu, que desespero de Jesus, que desespero, irmão. Que desespero. Às vezes a gente pensa em desistir, irmão, mas olha, ele passou, né? Ele foi pior. Passou, às vezes a gente... Meu Deus, Jesus teve que ter muita fé que ia dar certo aquilo ali, irmãos, porque, né? E deu muito certo, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, queridos, aqui na frente a gente vai ver, né? Pedro negando, mas só citando aqui, ele avisa para Pedro, né? Que Pedro iria negá-lo, né? Pedro fala não, né? Que estava pronto para morrer, né? Por ele. Pega a espada. E aí quando ele fala esse negócio da espada, ele fala assim: lembra que eu mandei vocês sem espada? Sem nada, e não mas agora nada. Quem tem uma capa venda e compra. Venda a capa e compre. Se você for ver, quando Jesus falou isso, no inconsciente de Pedro, ele instigou Pedro. É o seguinte: vocês vão precisar usar a espada. E por isso a gente vê Pedro usando. Se você for ver, amor, por isso que eu falo. Eu falei assim: poxa, Jesus, você manda vender a capa e comprar a espada? Pedro não errou cortando errou. Ele só entendeu. Ele não errou, ele só não compreendeu o que Jesus pediu. Porque assim, na cabeça dele, assim, ele acabou de dizer que nós ia ter que ter espada e não sei o quê, e que ia vir a perseguição. É agora. É agora. Se você for ver, ele foi o valente. Primeira oportunidade que teve, ele deu usou. A cara pra bater, porque eu adoro Pedro, gente, adoro ele, meu Deus. Só que daí, né, toma mais uma, porque daí, aqui nesse evangelho não fala, mas no outro fala assim, Jesus fala assim: Pedro, quem com ferro, com ferro que será ferido. Para, Pedro. Né? Não é isso que eu ainda quero. Né? Queridos, e aqui a gente pode fazer também uma analogia, porque hoje, naquela época, a espada era espada, mas hoje, qual é essa espada que Jesus quer que a gente compre, irmão? Paulo, o Senhor disse assim, fala assim, da espada do Espírito. Do Espírito. Queridos, está na hora de você vender a tua capa, que te cobre, né? Para você comprar a espada do Espírito. Ou seja, tira a máscara, tira a capa, que encobre os teus pecados, e compra uma espada, busca o Espírito, né, que vai te ajudar a ter discernimento. Porque você veja que o que faltou para Pedro não foi espada, foi o Espírito. Não, faltou o Espírito. Para ele ter discernimento e não cortar, e Jesus vai já restaura a besteira que Pedro fez. Né? Gente, esse homem estava em amargura, esse homem estava... Meu Deus, Jesus estava né, sofrendo tudo. Ele tinha que ter cabeça ainda de fazer esses atos de justiça, porque ele estava... Porque sim, se ele não corrige aquilo que Pedro fez ali de cortar, que se com ferro, você vai ver, ele está dizendo assim, ó, Pedro, se eu não arrumar o que você fez agora, você vai ter que perder tua orelha. Olho por olho, dente por dente. Né? Eles vão também. Jesus teve que corrigir, né? Então, que a gente possa a gente adquirir essa espada do Espírito que vai nos dar discernimento para essa guerra e batalha, que sobreviverá sim, viu? Sobreviverá sim. Ele fala também aqui também um pouco, né? Só fazendo um apêndice, no versículo 35, da missão deles. Que enquanto eles estiveram com Jesus ali, nada faltou. Ele falou assim, ó, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada. Então, quando o Senhor te envia, pode ter certeza que não vai faltar nada. Quando você é um enviado de Deus, não vai te faltar nada, porque Ele provê todas as coisas, né? Então, por isso que ele falou assim, ó, pode ir até sem saco, sem mala, sem sandália, né? E ele falou assim, faltou alguma coisa? Nada. Vamos lá, pastor. Como de costume, Jesus foi para onde? Para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram dessa vez, pastor. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado,
ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Lembrando que um pouquinho antes aqui, ele já tinha avisado que Satanás estava tentando peneirá-los. Então, quer dizer, não foi por falta de que era juízo, para orar, né? para não cair sobre... Ele avisou. Então aqui, amor, o que chama atenção, né? Primeiro, né? Jesus sempre voltando ao seu lugar mais especial. De origem, né? Que era a oração no Monte das Oliveiras. Tá? Ele afasta, né, um pouco dos discípulos para começar a orar. A oração dele fica registrada: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, porque irmãos, ele está angustiado. Ele Jesus sabe. está, né? Contudo, né, ele considera a vontade de Deus e não a necessidade dele. É o que muitos hoje nós não conseguimos. É assim. A necessidade do Pai depois. A minha A primeiro. vontade do Pai depois, né? A nossa necessidade isso. troca a vontade pela necessidade. Exatamente. Gente, às vezes a gente vontade é tão egoísta. de Deus pela minha necessidade. Porque observe o seguinte, nós não estamos falando aqui da vontade de Deus e da vontade de Jesus. Nós estamos falando da vontade de Deus, de uma necessidade. O que é uma necessidade? A própria palavra fala, é necessário. Jesus tinha uma necessidade. Era necessário, irmãos. Só que, veja bem, não prevaleceu o que era necessário. Prevaleceu a vontade. Exatamente. Coisa que a gente precisa entender, porque na nossa vida, às vezes, a gente fala assim, mas eu necessito, é minha necessidade. Não. Mas que a necessidade não está acima da vontade. Tá? Então, tem que prevalecer a vontade acima da necessidade. Tá? Então, a vontade de Deus, né? Acima da necessidade. Mas é necessário que eu viva. Mas se a vontade de Deus é que você não viva, então não é, se necessário, não é necessário. Tá? É necessário que eu morra. Né? Não, se a vontade de Deus é que você viva, então... Né? Você pode estar com câncer, você não vai, pode estar com Covid, você não vai morrer. Daí é a vontade de Deus. Então, observe que ele pede um livramento para o Pai, mas ele fala, mas que seja feita a tua vontade, e não aquilo que eu necessito. Exatamente. Tá? Daí, o que acontece? Aparece um anjo, tá? Para ajudar, para fortalecer ele. Né? Os céus mandaram um anjo para fortalecer Exatamente. ele. Tá? Mas mesmo assim, era algo tão forte que ele estava passando, que o verso seguinte fala assim, estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E nos ensina o que a gente deve fazer quando a gente está angustiado. Sim. Orar mais intensamente. E olha só, o que Jesus faz quando está angustiado, daqui a pouco a gente vai ver o que os discípulos fazem quando estão angustiados. E olha só, porque daí ele orou mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Agora, só uma coisa, amor. Quando que a gente soa? Quando a gente está com calor. Né? Quando o corpo da gente está quente, não sei o quê. Produzindo. Lembrando que ali era noite, lembrando que logo depois disso aqui ele vai ser preso, que você vai ver ele lá na casa lá do Caifás. Isso. Pedro vai na fogueira se esquentar porque estava frio, quer dizer, então imagina se ele está suando em meio à noite frio, tá? A angústia que estava sobre ele. Como estava queimando Exatamente. Dentro dele, tá? E olha só, enquanto ele estar agitado, né, por dentro. Enquanto a gente vê Jesus na angústia, orando intensamente, olha só, dele, né, o verso 45 fala assim, quando ele se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Quer dizer... Enquanto uns oram mais intensamente durante a angústia, outros dormem dominados pela tristeza. E daí, sabe o que me veio à mente aqui? Por que quem está em depressão dorme tanto? Está em tristeza. Em tristeza. Pode já perceber, a pessoa que está em depressão... Só quer ficar dormindo. Ficar no quarto fechado. E a instrução de Jesus não é, durma para esquecer sua tristeza. Não, ao contrário. Né? Por que estão dormindo, Jesus fala. Gente, no momento de tristeza não é para dormir. No momento de depressão não é para dormir. É para orar mais intensamente. Exato. Perguntou-lhe, levantem-se, olha só, e orem para que vocês não caiam em tentação. Quer dizer... Porque ele está mostrando qual vai ser o resultado. Se vocês não orarem intensamente, vocês vão cair em tentação. É isso que ele está dizendo. Orem mais intensamente para que vocês não sejam tentados. Quanta gente fala assim, eu não vou para a igreja hoje porque eu estava muito triste. Estava muito triste. Eu estava meio depressivo. Estava sem ânimo, pastor. Estava desanimado. Ou seja, preferi dormir. Né? Queridos, o céu está tudo aqui. Olha só, a gente lê, entender. É simples. As instruções estão claras. E não é difícil, né? É tão pouca coisa. Às vezes mesmo que seja difícil. Porque é mais difícil que foi para ele, né, amor? Tá ali angustiado que ia morrer. Porque, a gente bate nessa tecla, né? Porque assim, gente, é tão fácil você pegar um carro, um ônibus, um Uber, ir para a igreja, passar ali uma hora e meia na presença do Senhor.
Gente, Às vezes você não consegue orar, mas está num ambiente onde pessoas estão orando por você, tem alguém que está orando por você. Você pode chegar até o pastor, né? Ainda que não podemos impor as mãos, né? Mas ali podemos estar orando por você. Você, pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. São coisas tão fáceis, mas preferimos ficar em casa. Preferimos ficar dominados pela tristeza, pelo cansaço, pelo desânimo, né? É tão simples o que Jesus nos pede que não sei o que dizer, né? Você está falando, eu tô lembrando quantas pessoas... pastor, quando eu falo, por que não foi na igreja esse final de semana? Pastor, eu estava muito desanimado. Exatamente, isso é muito comum. Tipo assim, Jesus não realizou minhas necessidades. Né? A vontade de Deus, que é que nós estejamos na presença dele, não era importante. Queridos, olha, sinceramente, tem hora que dá vontade de dar um desespero, porque eu falo, meu Deus... A impressão, agora, deixa eu abrir o coração como pastor. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, não vai dar. Não consegui, não vou conseguir, não vai, ninguém consegue. Porque esse sentimento toma se o ser humano não tiver consciência, ninguém muda ninguém. Não muda. Nós não temos esse poder de mudar ninguém. Por isso que é só o Espírito Santo. Por isso, irmão, compra a espada, viu? Compra, né? A espada é a palavra de Deus, né? Compra ela, paga. Compra ela, né? Tem a espada aí, né, com você, né, saindo da sua boca, né? Porque como acontece com Jesus no Apocalipse, a espada sai da boca dele, que é a palavra de Deus, porque a gente precisa dessa palavra para nos posicionar nesses tempos finais, queridos, né? Vamos lá, pastor. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Eles estavam querendo usar aquilo, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Amor, deixa eu chamar a atenção numa coisa aqui. Então aqui é o momento onde ele é preso, né? Onde Judas, com um beijo, trai ele, né? E tem uma parte muito especial, né? Ele sabia disso, né? Mas assim, o verso 52, eu quero chamar a atenção o seguinte. Não foram os romanos que pegaram. Primeiro, você veja que foi o do discípulo, né? O Satanás só conseguiu entrar pela porta dos discípulos. E eu comecei a pensar, amor, todo o sofrimento, amor, o seu sofrimento que nós tivemos profundo com a igreja, observe, chegou por alguém próximo, né, da gente, que nos traiu. Sim. E que a gente não deixa de amar. Exatamente. E eu acho que isso que dói mais, né? Porque a gente não consegue deixar de amar, né? Não. Essas pessoas, por mais que nos traem, a gente não consegue deixar de amar. E agora a gente vê o quê? A gente não vê os romanos vindo... Olha, então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes que tinham ido lá, os oficiais da guarda do templo, não era da guarda dos romanos, tá? Os líderes religiosos que tinham vindo procurar. Amor, Satanás tentou de tudo quanto é maneira pelo mundo pegar Jesus. Ele só conseguiu... Entre os discípulos, entre o pessoal. Dentro da própria igreja, dos próprios de casa. Por isso que saiba que é o seguinte, você está tão preocupado em se proteger do ladrão, que às vezes você não se preocupa em cobrir a sua família em oração. E a tua família que destrói você. É o teu casamento rompido que destrói a sua vida. É um filho que vai para a droga que destrói a sua história, o seu legado. Não é o vizinho lá que está usando droga e você não... Não, é o teu filho, é a tua filha. Que vai para a prostituição, que prostitui na sua própria casa, que destrói a sua história, o seu legado. E nessa destruir a sua história, o seu legado, entenda algo que aconteceu no versículo 50. Olha a orelha de quem é cortado. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Gente, isso tem uma implicação, porque assim, o servo do sumo sacerdote é aquele que estava sendo treinado
Porque ele estava servindo o sumo sacerdote, provavelmente para um dia ele ser um sacerdote que podia servir ali no templo também, tá? E olha o que Jesus faz. Porque ele, com a orelha decepada, ele não poderia servir mais. Ele nunca mais poderia servir no templo, porque todo aquele que tinha um defeito, né, não poderia servir no templo, tá? Então, uma vez que a orelha dele foi dissipada, ele não poderia mais fazer isso. Então, por isso que Jesus vai lá e cura a orelha dele, restaura a orelha dele. Porque, assim, nenhum legado de servir a Deus pode ser interrompido, pode ser cortado. Não pode ser frustrado. Os planos que Deus tem para a sua vida, para você servir a Deus, não podem ser frustrados, não podem ser interrompidos. Por isso que Jesus cola a orelha desse servo. Talvez se fosse outro, né? E ele fala, basta, né? E vai e reposiciona a orelha, né? E reposiciona a orelha. Daí você vê que ele fala, para né? Que possa servir. Olha, eu tive, e aqui nesse mesmo, ele fala assim, ó, eu tive todos os dias com vocês no templo. Né? Ele fala, né, verso Por que não fizeram isso? No templo vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, porque as trevas reinam. Irmãos, e guarda uma coisa no teu coração, esse tempo está chegando, amor. Está chegando. Onde as trevas vão reinar de novo, querido. De novo, gente, isso vai acontecer. Você tem que estar preparado, por favor, porque está escrito que as trevas, nos finais do tempo, né, o mundo já é em trevas, mas a treva vai reinar. O que é reinar? Vai se posicionar no trono. Né? Então, queridos, por isso que vai haver muitas perseguições, muitas mortes, né? Você tem que estar preparado para isso. Ah, pastor, mas não veio arrebatamento antes, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, irmãos, ninguém sabe. E a gente percebe que o povo não está preparado. Né? Então, não fica bom. A gente volta mesmo e diz, se Deus não fica bom. Não sai, é tipo Jesus. E se vier a tribulação, como a gente imagina que vai vir, começar a vir, né? Antes que haja esse arrebatamento, não vai ficar um. Queridos, então assim, intensifique a oração, queridos. Guarda isso. É importante que vocês procurem o seu pastor, converse com ele, diz, pastor, como que eu posso crescer na minha vida espiritual? Tipo, se você está conformado com a sua vida espiritual, né? Eu assisto a live do pastor, da pastora, todo dia, né? Tô ali, mas gente, isso não é suficiente, você precisa de mais. Se intensifique a oração, busque mais, faça mais. Se esse é o patamar em que você está, queira um a mais, suba na sua vida espiritual. Não se amolde a sua condição hoje. Não fique satisfeito com a tua vida espiritual, querido, não fique. Não fica, nós não podemos aqui, eu como pastor, nos amoldar, tipo assim, uns textos desses falam tanto com a gente aqui. Nossa, tô sendo muito isso produz um turbilhão na gente querendo, senão eu preciso mudar, eu preciso fazer algo, tipo, não está sendo suficiente, eu preciso mais, me entregar mais, estar mais aos pés de Jesus, orar mais, intensificar em oração mais, porque estamos num tempo. E vem uma palavra no meu coração, mano, assim, que para aqueles que estão magoados, com raiva de pessoas, gente, que vieram isso. E que vieram te prender, que vieram, né, te destruir, que vieram e às vezes são Judas são parentes, amigos, pessoas próximas, chegados, tá? Te magoaram, sim, fizeram você sofrer, sim, não tem dúvida disso. Não seja o Pedro da história, não ampute ninguém, sabe assim, seja o Jesus da história, restaure alguém, mesmo sabendo que se alguém veio te executar aqui. Isso é tremendo, gente. Sabe? Então, assim, perdoe. Porque essa pessoa também pode servir no templo como você. Sim. Não queira vingança. Não queira vingança. Né? Hoje ela está servindo de instrumento de Satanás, mas amanhã ela pode servir. Pode estar servindo um instrumento de Deus. Então, não ampute ela. Por isso, agora vocês, pastores que me ouvem, líderes religiosos que me ouvem, eu sei, eu falo como quem é também. Eu sou. Quantas vezes eu quis cortar, amputar, né? E às vezes me senti o maior idiota do mundo, porque as pessoas fizeram tanto mal pra gente, e a gente tinha ferramentas para fazer mal em dobro ou em quatro. Meu Deus do céu. Mas a gente escolheu ficar quieto, né? Sofrer tudo. Não é fácil? Não, nada fácil. É nada fácil, né? Mas... Não nos vingarmos. Por quê? Porque não mereciam? Não, porque a gente não podia amputar alguém, né, que está sendo preparado para um dia ser um instrumento de Deus, tá? E a gente crê que, né, essas pessoas que fazem mal, um dia elas vão glorificar a Deus.
Né? E você vai fazer parte disso. Um dia Deus fala assim, ó, Porque lembra não aquela há pessoa mal que que você podia ter perdure matado e para não sempre. matou? Né? Hoje, olha que bênção que essa pessoa é. Porque você não matou ela, porque você não acabou com a vida dela. Então, você que pensa em fazer justiça com as próprias mãos, você que tem razões para fazer justiça, você fala, eu tenho razões, eu tenho motivos para fazer tem uma justiça. lista. Eu digo, você quer Dá mais um justiça livro. que Jesus tinha? E Jesus, em vez de fazer... Nenhuma injustiça que você passou supera as que Jesus passou, gente. Em vez de Jesus cortar, ele reposiciona. Ele reposiciona. Pensa nisso. É isso que o Senhor está querendo fazer comigo, com você. Nos reposicionar. Só que, queridos, perdoe. Não há tempo para guardar mágoa no coração. Jesus está às portas. Tira toda a mágoa, toda tristeza do seu coração e se reposiciona. O Senhor está te chamando para um tempo de reposicionamento. Não há espaço no seu coração para mágoa onde Jesus operou. Né? Vamos lá, gente. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. E galo não canta à noite, né, irmão? Que loucura, hein? Para E galo não conta de noite, irmãos, tá? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Galinho obediente. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus do céu. Você entende por que Jesus falou antes, Pedro, né? Eu estou orando por você para que você persevere. O que é persevere? É como se Deus falasse assim, eu sei que você vai pisar na bola, você vai cair, você vai me negar, mas eu não quero que você desista. Mesmo, queridos, é a pessoa que falhou com você, que falhou com Jesus, que falou com o reino, que falou comigo. Jesus está orando por ela. Eu e você oramos por essa pessoa que vai falhar com a gente amanhã. Eu orar por um discípulo meu, que amanhã vai ser o meu Judas, que vai me entregar injustamente aqueles que são meus acusadores. Tá? Eu quero observar aqui, pastor, que no versículo 56, né, que diz que ele, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, diz que uma criada o viu sentado à luz do fogo. O fogo revela todas as coisas. O fogo revela. O fogo revela ó, profeta, irmão. todas as coisas. Ai, Jesus. Então, assim, se você foi chamado para estar no meu fogo, Deus. Nossa, que tremendo isso. Nossa, né? meu Deus. Porque, o fogo vai por que estaria... Por isso que muitos não querem o fogo. Não querem o fogo, porque o fogo vai revelar. Vai revelar, né? Mas o fogo também purifica. É. Então, assim, você precisa estar no fogo, o fogo vai revelar e pode mudar, querido, que ele está no fogo. Porque a luz do fogo vai revelar aquilo que precisa ser mudado de você. É que quem não tem ainda o caráter aprovado para não negar Jesus não quer o fogo. Não quer o fogo. Né? Então, por quê? Porque o que você falou, o fogo revela, né? E vai mostrar quem é. A moça no fogo falou, pera lá, eu tô te vendo e reconheço você. Já vi você com ele. Né? E ele tem que mentir. Ali. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo. Oh, se não tivesse a luz do fogo... Tremendo isso. Não vou nem comentar, porque já está comentado. Né? Por isso, queridos, que quem está nas trevas, né, jaz em trevas, mas quando vem a luz, ela traz a elucidação de algumas coisas, né? Isso aqui é muito tremendo, né? Pode ler, amor, do 63 E eu queria perguntar mais uma coisa, pastor, a respeito ali da questão do... quando Jesus olha para ele, né? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, né? Eu imagino... Esse olhar aqui jamais foi um olhar de condenação. Ou tipo, viu, te disse? Não, não foi. Não foi. Viu? Não foi aquela coisa assim, né? Mas eu aquele falei! Eu acho que aquele olhar assim, lembra que eu falei para você perseverar? Que assim que você se convertesse. Que você se convertesse. Né? Tipo, fica firme, Pedro. O Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou
da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar, ele foi muito dentro do coração de Pedro. Esse olhar foi a espada mais penetrante na vida de Pedro. Você entende agora quando a gente prega e fala, Jesus, ele não olha o teu pecado, queridos. Ele olha o teu valor. Né? Por isso que ele pagou o teu pecado. Ele sabia que Pedro tinha um valor tremendo, mas que naquele momento ele estava pecando. E o olhar dele não era um olhar que recriminava o pecado, mas era um olhar, tá, que restaurava o pecador, mano. Grava isso. O olhar de Jesus não era um olhar que condenava o pecado que Pedro acabou de fazer, mas era um olhar que restaurava o pecador. E que ia dar força para ele. É um olhar que reposiciona também. Que o seu olhar não seja um olhar, queridos, de condenação, mas um olhar de restauração. De restauração. Com aquele que peca contra você. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ai, vamos lá, né? Hoje está difícil, hoje meu Deus. Tá. Hoje... Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. E eu chamo a atenção aqui que Por fora... que a gente se acha melhor que Jesus, né? A gente não pode sofrer um pouquinho, né? Nossa. Porque a gente acha que... Você consegue se ver nessa situação aqui? Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, a bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Queridos, tentem se imaginar você, num momento como esse, sendo surrado, tá? E alguém chega e tampa os teus olhos. Você não sabe de onde vem a bordoada e por onde vem. Não sabe. E ainda, né, chegam ainda deboche. Você fala: profetiza agora quem te bateu, né? E eu penso assim, você sabe, agora eu vou falar talvez profeticamente, talvez seja para mim. Eu digo, amor, até mais, que isso que esses homens fizeram, taparam os olhos de Jesus, foi porque se esses homens olham para os olhos de Jesus, eles iam ver os olhos de amor por eles. Nossa. Deixa eu tapar o olho porque eu não quero olhar para a cara desse cara. Nossa. Porque como é que eu vou bater numa pessoa que me olha com amor, com misericórdia, com amor? Como é que eu vou bater numa pessoa que, em vez de me condenar com o seu olho... Só cobrindo os olhos. Né? Eu tenho que cobrir os olhos dele. Porque senão ele me converte, eu não vou conseguir bater nele. Irmão, você já viu aqueles cachorros, né? Ou aquelas pessoas ou aquela criança que olha você com aquele olhinho assim, tipo, você vai me bater, você não tem coragem. Eram os olhos de Jesus. Então, assim, deixa eu cobrir. Mesmo. Porque eu não posso olhar para a cara dele e bater nele. Queridos, então significa que quem tem batido em Jesus, né, é que com certeza cobriu os olhos dele, porque não consegue ter noção da visão de Jesus. Porque quando você tem a noção de como Jesus te vê, você não consegue ficar indiferente a isso. Você não consegue continuar surrando a ele, surrando o evangelho, surrando as pessoas, surrando os irmãos, e daí você entende o que é o verdadeiro amor. É verdade. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E aqui, né, é onde ele é preso, então, e soltam, né, Barrabás e prendem ele, querido. Né? Logo em seguida, né, Pilatos vai fazer isso. Então... que não importa o que estão fazendo para ele, né? Ele diz aqui, ó. De agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vocês estão dizendo. Ele sabe que ele é Filho de Deus. Não importa o quanto ele seja esbofeteado,
o quanto ele seja insultado, o quanto seja desprezado, ele sabe que ele é o Filho de Deus, e isso que importa. O quanto seja enviado à morte. Exatamente. E ele quer que eu e você tenhamos essa mesma consciência. Mesmo. Porque daí, queridos, não importa o quanto a gente sofra, não importa quem pense em quem nós somos ou quem diga quem nós somos, não importa os sofrimentos que estamos tendo e não importa a morte que vamos ter, se é por Covid ou se não é. Porque ele falou assim, mas agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Que se você entender isso, não importa o que te aconteça, mas de agora, ele não falou daqui depois, ou depois que eu morrer, ele falou, é a partir deste momento. Já é. Eu sento, né? Que isso, quando você tem essa visão de Jesus, tá? Você vai dizer assim, não importa o que eu vivo. Importa ao lado de quem eu estou sentado. Agora. Eu já estou. E agora eu estou sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. É algo muito forte. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E que essa palavra exploda dentro de você, como está explodindo dentro de mim, dentro da pastora nessa manhã. Amém. Que o Senhor te abençoe. Meu cumprimento ao povo lá.